Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de revisão enviadas na segunda-feira. Então, pegue as suas folhinhas e vamos à correção. Questões de geografia. Número 1. Ao pensarmos em geografia, duas coisas nos vêm à cabeça: lugares e mapas. Quais os motivos que levaram os povos antigos a elaborarem mapas? Então, por que esses povos, lá da antiguidade, ainda na pré-história, por que eles já começavam a desenhar seus caminhos? Para quê? Lá na apostila diz assim: o homem, desde os tempos mais antigos, já fazia desenhos para representar o espaço em que vivia, rabiscava trajetos, caminhos e até mesmo calendários, usando referências que o ajudassem em sua vida cotidiana, antes mesmo de saber escrever. Então, ele já desenhava mapas muito antes de dominar a escrita, Então, eles desenhavam mapas para marcar o território onde eles passavam, E facilitar a vida deles no dia a dia. Número 2. O texto a seguir descreve como alguns povos indígenas organizam o espaço de suas aldeias. Observe a imagem e a legenda. O povo Chavante, do Mato Grosso, constrói sua aldeia em forma de ferradura. No centro dela, há um pátio onde eles organizam as principais cerimônias, os jogos e as brincadeiras. Além das aldeias do povo Chavante, as do povo Assurine e do povo Suruí também são formadas assim. Aí tem um mapa, dessa aldeia, um mapa com as cores do Brasil, muito interessante, E tem algumas letras, em torno desse mapa, que estão ligadas a alguns pontos no mapa. Essas letras fazem parte da legenda desse mapa, Então, tem a letra A, B, C, D, E e F. Depois, do outro lado, G, H, I. E também tem a Rosa dos Ventos, para a gente saber a orientação desse mapa. Então, vamos ler a legenda desse mapa aí. Letra A, Rua do Dia. Letra B, Rua da Noite. Letra C, Área das Reuniões. Letra D, Área dos Rapazes. Letra E, Cabana das Crianças. Letra F, Área da Maquiagem. Letra G, Caminho para as Hortas. Letra H, Cemitério. Letra I, Caminho para a área de banho. Aí embaixo está escrito assim: agora responda. Letra A. Em relação à área das reuniões, em qual direção está localizada a Cabana das Crianças? A Cabana das Crianças está abaixo da área das reuniões, Então, ela está na direção sul, A direção para baixo é o sul. Tudo bem. Letra B. Em relação à área de reuniões, a Rua do Dia está localizada em qual direção? A Rua do Dia está para cima da área de reuniões. Então, ele está na direção norte. Muito bem, direção norte. Letra C. Em relação à área de reuniões, o cemitério está localizado em qual direção? O cemitério, ele está localizado ao leste, Nessa direção aqui. Então, nós vamos registrar aí direção leste, ok? Agora, nós vamos às questões de história. Número 3. Quais características diferenciam o ser humano dos demais seres vivos que existem no planeta Terra? Quais que são as características que fazem com que nós sejamos bem distintos dos animais e de outros seres vivos, Primeiro, eu falei na última aula, quando eu estava explicando sobre a revisão, a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento. O uso também da linguagem, Nós conseguimos falar, articular e escrever, registrar nossas ideias. Formar frases, palavras, gestos, símbolos, entre outros.
O ato de andar sobre dois pés, né, sermos bípedes, são as características que nos distinguem de outras espécies. Eu escrevi essas e tem uma além dessas aí, né? Que também é a coluna vertebral ereta, né? Nós andamos de forma reta, porque a nossa coluna vertebral, que é esse osso, né, que sustenta o nosso tronco, ele é retinho, né? Ok. Então agora vamos para a questão número 4. Leia as afirmações e escreva a qual período da pré-história elas se referem. Período neolítico e período paleolítico. Letra A. Os homens praticavam agricultura e domesticavam animais. Observem, agricultura e domesticação de animais são características de que período? Neolítico, né? Muito bem. Então coloca aí, período neolítico. Letra B. Os homens viviam em casas organizadas em vilas. O poder ficava nas mãos de um chefe. O surgimento das vilas, né, lá das primeiras cidades, está ligado diretamente à agricultura e à domesticação de animais. Então, isso também faz parte do período neolítico, ok? Registre então aí, período neolítico. Letra C. Os homens faziam artefatos, ferramentas, armas, utensílios domésticos de ferro e construíam suas casas de madeira e argila. O domínio do ferro, né, dos metais, é característica também do período neolítico. Então, mais uma vez, vamos registrar período neolítico. Letra D. Os homens habitavam cavernas, viviam da caça de animais e coleta de vegetais. Usavam instrumentos feitos com ossos e pedras lascadas. Então, olha só, percebam, eles habitavam em cavernas agora, né? Então, se eles moravam lá em cavernas ainda, eles viviam da caça, da coleta, né, de frutos, vegetais, ele era nômade. Se ele era nômade, ele ainda vivia no período paleolítico, né, que é o primeiro período da pré-história. Então, essa daí a gente vai registrar período paleolítico na resposta. Agora, a letra E. Nesse período, ocorreu a sedentarização do homem. O que é isso, sedentarização? Processo de fixação, né, de surgimento das primeiras vilas e cidades, com a prática da agricultura e a domesticação de animais. De novo, agricultura e domesticação de animais são características do período neolítico, ok? Então, vamos registrar período neolítico. Agora, a questão número 5. No período neolítico, enquanto alguns grupos continuavam nômades e migravam para outras regiões, outros se fixaram na beira dos rios e criaram pequenas aldeias. Algumas dessas aldeias cresceram e surgiram as primeiras cidades. Quais os nomes das cidades mais antigas do mundo que estudamos durante esse bimestre? Observação, são as cidades citadas na apostila de História, que é Çatalhöyük, né, a mais antiga, e depois Jericó. Essas duas cidades são as mais antigas que nós estudamos e que estão presentes na nossa apostila de História. Letra B. Onde elas eram situadas? Então, vamos lá. Primeiro, Çatalhöyük fica na região da Anatólia, que hoje é a atual Turquia, né? E Jericó situava-se na Palestina, que hoje é o atual Estado de Israel, né? É um país, né? A gente diz Estado de Israel, mas na verdade é um país, que nem o Brasil. Letra C. Agora, na letra C, está perguntando assim, como era a estrutura física dessas duas cidades? Quer dizer, como que eram as casas, se tinham ruas, como que era essa cidade? Então, vamos colocar lá. Çatalhöyük. Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significa que não existiam ruas em Çatalhöyük. O acesso para entrar ou sair das construções dava-se por uma escada de madeira junto à parede. Portanto,
todos os moradores locomoviam-se caminhando por cima das casas dos seus vizinhos. Jericó agora. Como que era a cidade de Jericó? Inicialmente, as casas de Jericó eram redondas e feitas de adobe, que é um tijolo de argila, seco ou cozido ao sol. Com o enriquecimento da cidade, trazido pelo comércio, as casas passaram a ser maiores e construídas em forma retangular, né? Então, mudou a forma de se construir as casas em Jericó. Elas eram agrupadas em volta de pátios, né? É como se tivessem pequenos bairros mesmo, né? Em Jericó. Nessa época, também foram construídas muralhas para cercar a cidade. Então, é a primeira cidade murada de que se tem notícia da história, né? Continuando agora. Número 6. Sabemos que a pré-história é um período bastante extenso. No entanto, se comparado com outros períodos da história da humanidade, temos pouco conhecimento sobre o modo de vida dos homens nessa fase. Com base no que estudamos durante esse bimestre, responda. Letra A. Quais as dificuldades de se estudar sobre o modo de vida dos primeiros seres humanos? Os homens pré-históricos, eles viveram há muitos e muitos anos atrás, né? E além disso, eles não dominavam o escrito, então não tem livros sobre eles, né? Não tem documentos escritos sobre eles, né? Que eles escreveram sobre o seu povo. Então, essa é uma das principais dificuldades que se tem em estudar a pré-história, a ausência de registros escritos, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Que tipos de vestígios os pesquisadores poderiam encontrar para estudar o modo de vida dos homens na pré-história? Então, o que poderia ser usado, já que não tem registros escritos, né? Documentos, nada disso. Eles podem encontrar fósseis, né? De hominídeos, né? Que viveram há muitos e muitos anos. Podem encontrar ferramentas produzidas por esses hominídeos, objetos de cerâmica e diversos outros artefatos, além daquelas pinturas rupestres, né, que eles desenhavam nas paredes das cavernas, que são muito utilizadas para o estudo da pré-história, ok? Agora a última questão, número 7. Pinte os desenhos abaixo e depois faça uma legenda para cada um deles, de acordo com o período que cada um representa. Então vamos lá. Período Paleolítico. O que caracteriza o período paleolítico? Vamos ver? Nessa fase, os hominídeos eram nômades, quer dizer, eles viviam mudando de um lugar para o outro, caçadores de animais e coletores de frutos e vegetais. Começaram a dominar e usar o fogo para assar alimentos. Habitavam cavernas e abrigos sobre rochas. Nesses locais, faziam pinturas nas paredes e rochedos, chamadas de pinturas rupestres. Fabricavam instrumentos de pedra lascada, como machados, lanças, etc. Então, essa é uma sugestão para a legenda da primeira imagem. Lembrando que vocês não precisam colocar tudo isso que eu coloquei, não, mas algumas dessas informações precisam conter na legenda de vocês, ok? Se tiver alguma informação que não está muito diferente da minha, vocês podem me mandar mensagem para eu conferir com vocês se está certo, tá bom? Que pode ser que seja certo, mas pode ser que esteja errado também, tá legal? Então vamos lá. Agora a segunda parte aí, a segunda imagem, Revolução Agrícola Neolítica. Está relacionada ao período neolítico. No período neolítico, alguns povos começaram a usar a agricultura e a domesticar animais, cabras, carneiros, gado bovino, cão, entre outros. Criaram monumentos megalíticos que eram grandes construções feitas de pedra, como a construção de Stonehenge, na Inglaterra, aquela que vocês fizeram aquela pesquisa, né, sobre ela. Deram início à formação de aldeias e pequenas cidades próximas aos rios. Instauraram a divisão do trabalho com pessoas que se tornaram especialistas em determinadas tarefas, como artesanato, agricultura, pastoreio de animais, tecelagem, entre outros. Fabricavam instrumentos de pedra polida, facas e enxadas.
começaram a utilizar metais como cobre, bronze e ferro para fazer ferramentas e armas. Então, novamente, essa é uma sugestão de resposta para essa segunda imagem da questão número 7. Não quer dizer que precisa ter tudo isso, mas algumas informações é importante que vocês coloquem, ok? Então, tá bom. Até semana que vem. Um beijo para vocês. E se tiverem dúvidas, pode me ligar, me mandar mensagem, tá bom? Pra gente esclarecê-las. Tchau, tchau!